Eu estou, inclusive, recebendo aqui no estúdio a governadora aqui de Pernambuco, governadora Raquel Lira. Raquel, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. E não tem como ser diferente, a gente inicia já a nossa conversa aqui falando sobre essas tragédias que aconteceram aqui na região metropolitana, principalmente na região metropolitana. Sempre que vem nesse período, na quadra chuvosa, a gente sabe que muita gente acaba sofrendo bastante. O Rodrigo, esse rapaz que participou conosco, perdeu a esposa, perdeu 2 filhos também. Outras pessoas acabaram morrendo também em decorrência dessas fortes chuvas e de deslizamento de barreira. O que vem sendo feito aqui para impedir que tragédias e acidentes como esse voltem a acontecer aqui em Pernambuco? Gernan, boa tarde. Eu quero iniciar aqui minha fala de hoje me solidarizando às famílias de quem teve, infelizmente, vítimas e que perderam suas vidas. Aqui minha solidariedade ao Rodrigo, a todos os familiares das 5 pessoas que diretamente faleceram em razão dessas chuvas. Aconteceram 2 óbitos aqui no Recife, 2 óbitos em Olinda, um óbito em São Lourenço da Mata. Infelizmente, isso é algo que virou rotina em Pernambuco. E só dá para mudar de um jeito, garantindo investimento, mapeamento, diagnóstico, planejamento e ação no território. Desde o começo das chuvas, nessa quinta-feira, a gente trabalha em força-tarefa, diuturnamente, de manhã, de tarde, de noite. Tivemos primeiro com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, colocando os alertas, né? Todo mundo que estava aqui, Zona da Mata Norte, região metropolitana, recebeu o bip no smartphone de alerta para que pudesse haver a desocupação, o alerta para os municípios, para que pudesse retirar as pessoas de área de risco, colocar em abrigos ou em casa de familiares. E a gente conseguiu, com a atuação do Corpo de Bombeiros de maneira direta, resgatar mais de 900 pessoas. Também da própria família do Rodrigo, ele mesmo resgatado. Teve uma criança que foi retirada com vida dos escombros, mas infelizmente veio a falecer ainda no Hospital da Restauração. A gente lamenta profundamente e o que vem fazendo é trabalhando, primeiro, para que a gente pudesse garantir investimentos que permitam as pessoas poderem viver com mais segurança onde elas vivem. Não é? A gente, se contar, apesar de pegarmos um governo desarrumado, sem recursos, a gente não parou de trabalhar um minuto. Foi fazer projeto, fazer mapeamento de área de risco, garantir investimentos acontecendo. E se nos 8 anos que antecederam o nosso governo foi R$1 milhão de reais de investimento em Costa, nós já vamos em 450 milhões de reais garantidos. Já parte dele investido, como em Jardim Monte Verde, onde morreram 43 pessoas nas chuvas de 2022. E sobrevoando essas áreas e todas as áreas afetadas, a gente viu que a obra, com 63 milhões de reais de investimento, deu certo. E a população dali hoje pôde enfrentar essa quadra chuvosa que está começando agora, mas com mais tranquilidade. A gente chegou com investimento em Costa, mas também chegou com investimento em infraestrutura, em reforma no lar, em trabalho para a gente garantir que as pessoas pudessem estar lá agora com segurança. Da mesma forma, estamos fazendo investimento em Camaragibe, em cidades como Cortês, em diversas cidades, não só da região metropolitana, mas também do interior do nosso estado, especialmente na zona da Mata Sul. Estamos também atuando em socorro imediato para a restauração da normalidade da população, da vida das cidades. Tem equipamentos nossos que estão na cidade de Goiânia, Timbaúba, Jaboatão dos Guararapes, Vicência, para garantir que as pessoas que ficaram ilhadas por conta das chuvas, a gente reconecte as estradas, e já estamos fazendo isso desde o dia de ontem, e a gente trabalhando para só sair das cidades e quando a gente devolver a normalidade da vida das pessoas. Temos o apoio humanitário também. A senhora, inclusive, sobrevoou, acho que foi sexta ou foi sábado, a senhora sobrevoou também algumas áreas de risco aqui na região metropolitana, observando justamente essa situação, porque são locais, governadoras, que já são mapeados, digamos assim, quando chove bastante, essas pessoas sofrem bastante, principalmente aqui na região metropolitana. As áreas que a gente decretou situação de emergência em 27 municípios, da região metropolitana, Zona da Mata Norte e Vitória de Santo Antão. O nosso trabalho hoje está sendo de apoio às pessoas, do cuidado com as pessoas, para garantir a elas o direito, né, infelizmente, à parte as famílias que perderam seus entes, de poder voltar para casa.
Tem gente que ainda está em abrigo, foram mais de 7.800 pessoas que ficaram desalojadas, que foram para casa de família. São 1.600 que estão abrigadas em abrigos públicos. A gente está prestando ajuda humanitária, colchões, kit de material de limpeza, higiene. Estamos com as máquinas e equipamentos e suporte aos municípios para que a gente possa restabelecer a normalidade da vida das pessoas. É importante dizer que esse é trabalho que tem começo, meio e não tem fim. Trabalhar com habitação popular. A gente já entregou 25 mil casas nesses 3 anos de governo. A gente está fazendo obra que estava parada há mais de 10 anos, como a obra do Canal do Fragoso. Passou 10 anos parada, retomamos a obra, já botamos mais de 400 milhões de reais nessa obra. E é claro que é um dos grandes pontos de alagamento, sobrevoer essas áreas, abrimos para poder escoar a água na foz e garantir que a gente pudesse devolver ali as águas podendo escoar e a gente ter a população de volta, podendo ocupar as suas casas sem medo. Mas todo esse trabalho que vem sendo feito, com investimentos sendo garantidos, ele carece de ainda mais recurso. A gente está fazendo obra de habitação, estamos fazendo agora, tivemos de manhã no Tribunal de Contas do Estado para que autorizasse a gente seguir com a licitação, com a dragagem do Rio Beberibe. É uma área onde, como ela está muito assoreada, ela precisa ser dragada para que as áreas vizinhas de Peixinho, Condô, ligando ali no Canal da Arruda, possa transcorrer a água de maneira mais tranquila. Já de imediato agora? A licitação está em curso. Está em curso. Nós estamos fazendo um investimento ali naquela região de algo em torno de 600 milhões de reais. Mas não dá para fazer a dragagem sem cuidar das pessoas. Serão em 5 quilômetros de dragagem construídas 600 moradias num terreno indicado pelo Estado. Conseguimos captar o recurso com o governo federal. Não dá para fazer a coisa de meia sola. Precisamos fazer o projeto integrado de urbanização. E é por isso que esse é um trabalho, como em Jardim Monte Verde, a gente poder fazer em Beberibe, garantir investimentos acontecendo, seja com recurso do Estado, do governo federal, ou aquele captado pelos municípios. O fato é, a Defesa Civil em Pernambuco, estruturada, estruturamos o Corpo de Bombeiro Militar, fizemos concurso, nomeamos 336 agentes, compramos equipamentos que permitem hoje fazer o socorro. A gente tem botes, tem equipamento infravermelho para poder localizar as vítimas, tem helicóptero, tem drone. Isso não existia antes, agora tem, para que a gente resgate, a gente identifique as áreas mais críticas e a gente faça um trabalho profundo que verdadeiramente vai permitir que as pessoas possam viver mais tranquilas no seu chão. Não é justo e eu entendo a indignação de pessoas como o Rodrigo, que perderam a sua família, e de gente que está acostumada a todo ano acontecer a mesma coisa e que viu a omissão do poder público, estados, municípios, sem garantir os investimentos adequados para que as pessoas não vivam perdendo a sua vida e perdendo tudo que tem todos os anos. Infelizmente, né? Todos os anos é quase que igual, né, governadora? Vamos falar agora também sobre segurança pública, governadora. Recentemente, agora na semana passada, houve o ingresso de novos policiais, né, os conhecidos que eu costumo falar, inclusive, aqui no programa, né, carinhosamente batizado pela população de Laranjinhas. Foram mais 2.157, né, isso para ser exato, quase 2.200 novos policiais para dar um pouco mais de segurança aqui para a população. De que forma esses policiais irão trabalhar agora de imediato após a formação? Vai ser da mesma forma que aqueles outros que ingressaram também? Eles ficam mais aqui na região metropolitana? Quando a gente fala do cuidado com as pessoas, tem a ver com a gente permitir que as pessoas possam ter o direito de ir e vir. E segurança pública, você que está aqui no Balanço Geral, que fala sobre isso o tempo inteiro, sabe que não se faz com improviso. Desde o primeiro momento, a gente disse que ia liderar e eu assumi a liderança da segurança pública no nosso estado, não pelo fato de ter sido delegado da Polícia Federal, mas por saber que esse é um papel fundamental do governador, da governadora de Pernambuco ou de qualquer estado, para assumindo a liderança, poder garantir investimentos e a chancela da governadora para garantir a mudança da realidade. Estamos vivendo nesse ano de 2026, os melhores 4 anos da nossa história, em redução de homicídio e redução de crime, de roubo contra o patrimônio. E isso só se deu porque colocamos investimento acontecendo. O que você está vendo aí, precisou arrumar a casa, cuidar de concurso público, garantir dinheiro para poder fazer a contratação. Só de Laranjinha são 4.300 contratados. Esses que a gente nomeou semana passada, eles vão estar na rua a partir do dia 11 de maio. O concurso, ele demora cerca de 6 meses, a formação deles mais 7 meses. A gente está entregando para a população de Pernambuco mais de 3.700 policiais, entre bombeiros, policiais civis, policiais militares, 1.200 policiais penais e até o final do ano nós chegaremos ao número de mais de 8.000 policiais entregues. Isso com equipagem de veículos, caminhonetes 4x4, armamento, cada um recebe uma arma, recebe o colete à prova de bala. Estamos investindo nas delegacias, em sistemas de inteligência, em vagas de presídio, para que os presos possam estar isolados da comunicação com o meio externo e com isso a gente avance na redução da criminalidade, da presença do crime organizado
em Pernambuco. Então, os laranjinhas, eles vão estar nos pontos mais quentes. Tem gente que está indo, vamos colocar pelo menos 100 lá em Petrolina, onde a gente tem tido aumento de criminalidade durante esse ano, e nas áreas mais quentes, especialmente aqui na região metropolitana do Recife. Esses laranjinhas passam um ano com a gente em estágio, para depois a gente poder ter qualquer tipo de remanejamento. Aqueles outros que ingressaram já, eles passaram justamente por esse treinamento, por esse estágio, eu não digo nem um estágio probatório, né? Acostumando com o patrulhamento ostensivo mesmo, eles ficaram mais concentrados aqui na região metropolitana, mas já houve a distribuição também em outras cidades, que claro, a Secretaria de Defesa Social tem esse mapeamento de área vermelha, de área de mais risco, onde há a necessidade de um efetivo maior da polícia para poder fazer essa distribuição? Esse efetivo ele é todo distribuído de acordo com o mapa, como a gente chama do mapa de calor, da incidência de crimes, seja de crime de roubos, crime de furto e também de crime de homicídio, que são policiamentos distintos. Para garantir a gente o direito de andar na rua com tranquilidade, de ter o policiamento ali no ponto do ônibus, com diminuição de roubo a coletivos, a gente precisa dos laranjinhas na rua. O combate à crime organizado, eles faz com inteligência, com um trabalho que a gente hoje consegue fazer de maneira muito mais ampla, porque a gente contratou efetivo. As delegacias eram fechadas, a gente não tinha sistemas de inteligência, abrimos escola de inteligência, de trabalho de combate operado junto com a Polícia Federal ao crime organizado, rodando operações integradas para que a gente possa diminuir de maneira geral a presença do crime em Pernambuco. E o resultado vem. É claro que ainda não está do jeito que a gente quer, mas nós já estamos vivendo um momento, desde que começou a ser medida em 2004, a série histórica de maior redução de crime de homicídio contra a vida, portanto, e de crime de roubo de patrimônio, crime de veículo, de roubo de veículos. Então, tem uma estratégia clara, um planejamento feito e um trabalho sendo executado. E eu quero agradecer a todos aqueles, os bombeiros que estão nas ruas hoje, salvando as pessoas, inclusive nessas chuvas, e todo o nosso policiamento que garante a gente, tem garantido para a gente os melhores números da nossa história. Vamos continuar investindo, vai ter concurso público durante esse ano, a gente está construindo batalhões, grupamentos de bombeiro, novas vagas de presídio para a gente continuar garantindo que o investimento que está sendo feito em segurança, ele veio para ficar na redução da criminalidade. Governadora, no início do ano, pelo menos nos 3 primeiros meses, nós tivemos aqui vários casos de feminicídios, inclusive com um número muito alto mesmo. O que vem sendo feito pelo governo aqui do estado, aqui de Pernambuco, para acolher e proteger principalmente a vida dessas mulheres que vêm sofrendo? Nesse exato momento que nós estamos conversando agora, eu tenho a certeza absoluta que, inclusive, de repente, alguma mulher pode estar sofrendo violência. Eu costumo falar aqui que ela procure ajuda, primeiro de um familiar mais próximo que tenha uma certa confiança para criar aquela coragem e fazer a denúncia, porque se não denunciar, pode ser, infelizmente, mais uma entrar na estatística da violência do crime de feminicídio aqui em Pernambuco. É isso, a gente, infelizmente, apesar da redução de maneira geral dos crimes em Pernambuco, a gente tem tido aumento de feminicídio no nosso estado. Isso é algo que também tem acontecido no Brasil. Parte disso, eu não tenho dúvida nenhuma, que tem uma cultura machista por trás, que compreende ainda que mulher é sinônimo de objeto e propriedade de alguém. Eu já vi relatos e inquéritos de mulheres que foram mortas por ir para a igreja, por contrariar o seu companheiro, por terminar um relacionamento que não queria, né? E essas mulheres, muitas vezes, elas não têm empoderamento suficiente ou saber para onde vai, aonde denunciar e como se proteger. Elas saem de casa, conseguem sair com a roupa do corpo com suas crianças. A gente tem construído política pública de verdade. Havia, por exemplo, 30 centros de referência para acolhimento a mulheres vítimas de violência em Pernambuco. Nós estamos abrindo mais 30 durante esse mês de abril e maio. A gente está cofinanciando os municípios, a gente está abrindo delegacia da mulher 24 horas na região metropolitana do Recife, em Caruaru, em Petrolina. Tem patrulha Maria da Penha em todas as organizações militares do nosso estado. A gente está trabalhando na prevenção, em fortalecimento nos municípios de política pública para a mulher, em refazendo os nossos abrigos, mas ela também vai acontecer, essa prevenção, no momento em que a gente ajuda mulheres a terem independência financeira. Então, um trabalho focado nelas, de qualificação profissional, de dar crédito, de permitir que elas possam enxergar, inclusive através de programas assistenciais como Mães de Pernambuco, que atende 100 mil mulheres com R$300 por mês, entregando casas e colocando a casa no nome da mulher, a gente consegue garantir a ela um pouco de independência financeira, que gera também independência psicológica, para ela sair desse ciclo de violência. Ao mesmo tempo, estamos junto com a Defensoria Pública, Ministério Público, Judiciário, para que a gente não demore a entregar as medidas protetivas, para que a gente dê suporte a essas mulheres e para que quando haja homicídio ou quando haja um inquérito de violência contra a mulher, o mais rápido possível, as pessoas que cometem esse crime, que na maioria das vezes estão dentro da casa da mulher, elas possam ser denunciadas, possam ser presas e ficarem presas. Quantos casos de homens que foram
foram presos, passaram um mês preso, foi solto e matou a mulher. Né? E isso não dá mais para acontecer. E esse pente fino, o olhar todos os dias na nossa Câmara Técnica, dentro do Juntos pela Segurança, está acontecendo. E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai conseguir virar o jogo. Agora, não é simples, porque passa também por mudança de cultura. Né? E não aceitar que mulher possa ser compreendida como propriedade de ninguém e que ela possa ter um caminho, uma porta de saída desse ciclo de violência sendo quebrado. Com certeza. Nós mostramos já por diversas vezes aqui, governador, a situação do Hospital da Restauração. Né? Vez por outra, um problema de vazamento, de infiltração, cai pedaço de gesso, de teto, tudo. Essa realidade começa a mudar agora, esse ano ainda, no Hospital da Restauração, que é um hospital, digamos assim, que recebe pacientes do estado todo, né? Como muitas políticas públicas em Pernambuco, a gente recebeu a saúde pública absolutamente sucateada. Do mesmo jeito era com a segurança. Era colete vencido, armamento que não existia, era policial empurrando carro, viatura velha, sem combustível. Esse tempo está acabando. A gente na polícia já tem uma outra realidade. Na saúde pública, nós estamos fazendo o maior investimento da nossa história. Já fizemos mais de 1 milhão de exames em regime de mutirão, de ressonância, de tomografia. Era fila que demorava 1, 2, 3 anos. E já está zerado em diversas gerências regionais, em diversas áreas do nosso estado. Criamos a Carreta de Saúde da Mulher, que já fez mais de quase 100 mil atendimentos para prevenir câncer de colo de útero e câncer de mama. A gente está fazendo em regime de mutirão agora também manutenções dos nossos hospitais. São 27 que a gente tem. E equipamentos como o Hospital da Restauração, que tem 1.000 leitos e que nunca tinha feito uma reforma de verdade, construído há 60 anos atrás. E a gente está fazendo reforma agora de verdade. Só em manutenção nós estamos trabalhando mais de 300 milhões. Abrimos mais de 600 leitos em hospitais. No próprio Hospital da Restauração, vocês estão vendo a fachada do lado de fora sendo refeita, mas não é para tirar retrato. É porque a gente trocou toda a esquadria e não chove mais lá dentro. Estamos colocando ar-condicionado, trocando equipamento, desde a maca, poltrona, equipamentos de ressonância, novos blocos cirúrgicos, emergência sendo refeita, UTI sendo refeita, e a gente passo a passo fazendo novas entregas. Nem elevador novo tinha, muitos deles quebrados por 20, 30 anos sem ter manutenção. Então, a gente só larga os hospitais, a gente não larga, mas a gente só vai entregar ele totalmente requalificado. Não só a restauração, que é muito símbolo disso, mas qualquer hospital que você for de Pernambuco, ele está em reforma. Ele está sendo garantido investimento que não houve durante a história e que agora a gente está fazendo. Nem contrato de manutenção tinha nesses hospitais. Passamos mais de 6 meses discutindo com o Tribunal de Contas como fazer. Mas imagina, se você está na sua casa e todo ano você pinta a casa, como é que você passa com o hospital, com a quantidade de fluxo que tem, sem garantir esses investimentos acontecendo? Além da contratação de profissionais. Já nomeamos mais de 14 mil deles. Seja de concurso, de contratação temporária e em hospitais que não enxergavam mesmo. Feito o EMOP, o Hospital Ulisses Pernambucano, os hospitais universitários que parecia que não era do governo de Pernambuco, mas são. Então, o trabalho que nós temos feito é um trabalho que tem começo, meio e não tem fim. E a gente não vai descansar enquanto não entregar verdadeiramente uma nova saúde pública em Pernambuco. Mas quem trabalha nela e quem usa dela já sabe que o jogo está mudando. Governador, aí o Arco Metropolitano, que é uma cobrança já de muitos anos, ele já saiu, ele sai do papel? Ele já saiu. É uma promessa de muito tempo. A gente pegou as estradas de Pernambuco abandonadas. E não tinha sequer projetos de novas vias, como o Arco Metropolitano, que foi prometido há 30 anos e que se dizia todo ano que ia sair e não saiu. O que a gente fez? Primeiro, fomos fazer projeto, conseguir dinheiro, pegamos a casa desarrumada, mas arrumamos a casa, fomos a Brasília, recuperamos credibilidade do Estado com o governo federal, agradecer ao presidente Lula e seus ministros, pegamos a operação de crédito, empréstimo, às vezes travando na Assembleia, demorando, mas o que a gente fez até agora? Recuperamos 1.500 quilômetros de estrada, já estamos recuperando mais 1.500 e lançamos mais 2 bilhões de reais em obra. E para quem vai aqui para a região metropolitana, a PE 15, parada há tanto tempo, nós estamos terminando ela com mais de 120 milhões de reais investidos. Terminais integrados como Igaraçu, 3% de obra parada há 10 anos, a gente terminou e entregou. Camaragibe está sendo feito, PE 17, a estrada da Muribeca, as estradas da APE 60, as estradas do Litoral Sul. Lançamos edital agora para ampliação da duplicação da 232 até Belo Jardim, mas o projeto vai até Serra Talhada. E o Arco Metropolitano. Em Gravatá também tem Mandacaru, parceira? Você conhece ali? Eu conheço. Olha, e o Arco Metropolitano, que vai ser a nova BR-101.
ele está em obras. Eu sobrevoei esses dias. São 643 milhões de reais esse primeiro trecho de obras. 630 depois da licitação. Ela vai de Moreno até a BR-101, ali na altura do Hospital Dom Helder. As obras estão acontecendo e nós vamos entregar elas o mais rápido possível, porque elas estão acontecendo em 3 turnos. De noite, trabalha no sábado, só o domingo que o povo está tendo de do descanso. Arco Metropolitano. O do Arco Metropolitano, primeiro trecho. Segundo trecho, o governo federal deve liberar a licitação em pouco tempo. E o compromisso do governo federal é que ele faça a obra. Nós dividimos para a gente poder dividir tarefas e cada um poder fazer um pedaço. O meu pedaço de 630. São 3 trechos. Esse primeiro de 20 quilômetros, que está em obras, a gente começou ele e ele está em plena execução, 500 empregos gerados e a gente trabalhando nessa operação de segunda a sábado. E o segundo trecho, ele vai ali da 408 até BR-232. E o terceiro, esse também já está no DENIT, tem algum tempo, e a gente espera que eles possam licitar ainda durante o mês de maio, o compromisso do ministro dos Transportes. O terceiro trecho é aquele que tem uma discussão sobre a questão ambiental na APA de Aldeia, ali em Camaragibe, que ainda não foi definido o trajeto, mas a gente preferiu, porque 70% do impacto causado pela melhoria do trânsito já vai se dar a partir desses 2 trechos sendo feitos. Então, resolvemos partir o problema e começar o jogo, porque não adianta a gente ficar falando de promessa sem a gente conseguir executar, e o nosso governo tem conseguido colocar em prática muito daquilo que foi prometido no passado, de obras que ficaram no sonho das pessoas e que agora começam a virar realidade. De novas estradas e de manutenção também das estradas já existentes também, algumas que estavam em uma situação bastante delicada, né? A própria 232 é um grande exemplo disso, que liga Caruaru, é mania de Caruaru, né? Que liga o nosso estado de leste a oeste. Ela é uma via super importante para a conexão com outros estados, da capital para o interior e vice-versa. E por uma coisa, uma peleja do Tribunal de Contas e uma discussão do Judiciário, disseram que não podia investir. Pode. A gente foi para o Tribunal de Contas, o Judiciário, o Ministério do Transporte, nós estamos investindo nela. E pedimos ao governo federal que nos ajude também na ampliação desses investimentos, mas já estão acontecendo agora. A ampliação para a 232, a conclusão da duplicação da 104, que a gente entregou na semana passada, é uma BR que liga Pernambuco a Paraíba, as conexões todas pela PS-75, ali de Goiânia até lá, a PS-60, tão necessária para o nosso polo industrial, também em obras, e a gente tocando as estradas do litoral ao sertão e do sertão ao litoral. São 9 mil quilômetros de estrada que foram abandonadas ao longo do tempo. O que nós estamos fazendo é trabalhando para recuperá-las e permitir às pessoas. Quando a gente permite às pessoas o direito de vir, chega mais segurança, a economia gira melhor, e a gente garante a saúde chegando, o transporte escolar podendo rodar e os meninos chegando na escola, e assim vai, né? Governadora, para encerrar, a senhora falou agora rapidinho também a palavra Caruaru, né? A cidade, a capital do forró, a nossa querida cidade de Caruaru, qual eu mando um abraço agora, né? E um muito obrigado pelo carinho da audiência das pessoas lá na cidade de Caruaru, acompanhando por 9.1 a nossa TV Guararapes Record. Os investimentos agora, porque a gente sabe que também é uma cultura muito forte que nós temos, né? A cultura do Nordeste, do São João, e não é diferente no maior que nós temos aqui na cidade de Caruaru e também todo o estado de Pernambuco também. Os investimentos nessa área, né? Na parte do São João agora, com essa geração de emprego que essa festa movimenta. Quem é pernambucano, tem muito de perto a importância da economia, da cultura, da economia criativa, para a gente poder fortalecer não só a nossa cultura popular, mas garantir, como você muito bem disse, a geração de emprego e renda através do turismo. Isso é fundamental. A gente tem apoiado de maneira permanente todos os polos, inclusive durante o Carnaval. A gente chegou a mais de 100 cidades e é claro que no ciclo do São João vai acontecer da mesma forma. Em seguida, recomeça o Festival Pernambuco Meu País, que teve presente em diversas regiões do nosso estado, levando diversas linguagens culturais e chegando em cidades como Gravatá, Triunfo, no Sertão, aqui no Agreste, foi até Camaragibe, chegou ao litoral do nosso estado. Tudo isso super importante para resgatar polos de turismo e de destino que não estavam sendo vistos há muito tempo, como, por exemplo, a Ilha de Itamaracá, que teve um investimento nas estradas, está tendo investimento lá dentro, na PE01, na PE35, na própria PE15, e com o Festival Pernambuco Meu País, com o Carnaval, a gente consegue movimentar a economia. Do mesmo jeito, São José da Coroa Grande, cidades que foram polo no passado e que ficaram pelo meio do caminho, a gente poder cuidar delas e garantir a oportunidade também dos nossos artistas, com muito respeito sendo tratados, também poder viverem da sua arte a partir do apoio permanente que o governo do estado de Pernambuco tem dado. Quem tocava pela Fundarp antigamente dizia que era feito fazer uma poupança, porque recebia com 1, 2, 3 anos de atraso. Agora a gente faz as coisas do jeito certo. As pessoas tocaram, têm direito de receber e a gente faz dessa forma, porque sabe que é o ganha-pão de cada um. Então, vamos fazer o ciclo de São João, não tenho dúvida nenhuma de que será belíssimo e que a gente vai conseguir contemplar muita gente.
Governadora, muito obrigado pela participação da senhora aqui no nosso Balanço Geral. O espaço está sempre aberto aqui. Obrigada. Quero agradecer a você, a todos que fazem aqui a TV Guararapes. Parabéns pelo sucesso Obrigado. do programa Balanço Geral e me colocar sempre à disposição do povo de Pernambuco para a gente poder falar do que está acontecendo e que nós estamos agindo em relação a cada um dos temas que afetam a vida de cada um e de cada uma. Beijo no coração de vocês.